Olá pessoal, bem, essa videoaula vai ser sobre o exercício número 1 da atividade da segunda semana. Então esse exercício ele pede que seja criado atributos de instância, atributos de classe e atributos de método. E também métodos de instância e métodos de classe. Então, vamos tentar ver o que significa isso. Então, vou começar aqui criando um Java Project, com o nome aqui de exercício 1. Ok, então a primeira coisa que eu vou fazer no meu projeto é expandir aqui, ó, dou um clique, clico com o botão direito em cima de src, new class. A primeira coisa então é criar uma classe. Ele pede que seja criada uma classe com o nome casa. Aqui em package eu vou digitar controle, que é o pacote aqui onde vão ter as classes, né? E aqui o nome da minha classe, que vai ser casa, ok? Vai ser uma classe comum, não vai ser uma classe de execução, então finish. Então está criada aqui a minha classe casa, ok? Observa que o nome da classe é o mesmo nome que é criado aqui, ok? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é criar atributos de instância. Atributos de instância, ok? Atributos de instância são aqueles atributos normais que a gente está acostumado a criar mesmo, né? Então, eu vou criar aqui um atributo do tipo string, com o nome dono, né, que vai ser o nome do dono da casa. Ok? Outro atributo do tipo string, que vai ser, por exemplo, o código da casa. E vou criar um atributo aqui do tipo inteiro, que vai ser, digamos que essa casa é financiada, então eu vou ter um atributo aqui que é o valor da parcela. E já vou até atribuir um valor aqui, por exemplo, R$325 de parcela. Ok? Outro atributo que seria o total de parcelas. Uma casa financiada em 120 meses, 120 parcelas. Ok? Então, esses são os atributos de instância. O que significa isso? Que quando eu instanciar um objeto, eu vou usar esses atributos aqui através do objeto que foi instanciado. Então, antes de terminar o programa, vamos ver o que significa instanciar um objeto. Com o botão direito aqui, New Class. Eu vou criar a classe cidade, como ele pediu. Só que cidade vai ser minha classe de execução, ou seja, ela que vai ter o método public static void main, né? Strings args. Ok, então finish. Então tá aqui minha classe de execução cidade, ele já cria para mim o método main, né? Ok,
Bom, então nesse método cidade, eu vou instanciar aqui um objeto do tipo casa, e esse objeto vai chamar C1, ok? E ele vai usar o construtor aqui new casa. Então, instanciei um objeto C1 do tipo casa. Isso que significa isso, esse comando. Vou instanciar aqui um objeto C2 também do tipo casa. E vou instanciar um objeto do tipo casa chamado C3. Ok? Bom, agora eu posso atribuir valores aos meus atributos. Então, por exemplo, C1, que é um dos meus objetos criados aqui nessa classe. C1, ponto. Veja que aparece lá, ó. Eu quero digitar o nome do dono, então selecionei ele dono, sei que é do tipo string, né? Basta então eu dar enter. Então C1.dono recebe José Oliveira, ok? E C1 ponto, observa que eu estou atribuindo aqui as variáveis código casa do tipo string também. Observa que para eu utilizar essas variáveis, esses atributos aqui, ó, foram criados. Eu tenho que utilizar uma instância para utilizar esses atributos aqui, para jogar valores para esses atributos. Então, por isso são atributos de instância. Ok? Vou aproveitar e já fazer do C2 também. C2.dono. Posso colocar aqui qualquer nome, né? No de vocês aí, vocês vão ter muita criatividade. E já vou também preencher aqui o meu objeto C3. Ok? Então estou usando a instância, né, para atribuir valores aqui aos atributos de instância. Ok? Bom, agora eu vou criar um atributo de classe. Vamos ver o que significa isso. Atributo de classe. Quando é um atributo de classe, eu tenho que começar com o modificador static. E ele vai ser do tipo float. E vai ser, por exemplo, aqui total recebido. E já vou atribuir um valor para ele aqui. Bom, esse atributo de classe significa que você não precisa usar um objeto para utilizar esse atributo. Você referencia diretamente na classe.
Como que funciona isso? Bom, mudando então para a classe aqui cidade, se eu fizer isso aqui, se eu digitar aqui siso e dar Ctrl espaço, ele já cria todo o texto aí para mim, system.out.println, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E eu vou pôr duas aspas aqui e digitar total recebido. Ok? Concatenado com. Olha como que eu utilizo um atributo de classe. Eu não preciso referenciar se é C1, C2, C3, nenhum desses objetos. Eu vou direto na classe, que chama casa ponto total recebido. Já aparece ali, ó. Total recebido. Ok? Então, por isso, esse total recebido é um atributo de classe. Ok? Então, atributo de instância, eu vou utilizar eles através dos objetos. E atributo de classe, eu vou utilizar ele diretamente referenciando a classe, ou seja, ele vai ser evocado através da classe, não do objeto. Ok? Então, ó, casa é a classe, né? Então, estou evocando ele aqui pela classe casa, por isso que ele é um atributo de método. Enquanto esses aqui são atributos de instância. Tá claro? Beleza, então voltando para a classe casa, vamos criar agora um método. Um método de instância. Eu começo com o modificador public, né? Void, porque não vai retornar nada, nem inteiro, nem string, nem nada. Por isso que é void. E criar o método aqui pagar. Abre e fecha parênteses. Abre chave, dou um enter, ele já fecha a chave ali para mim, ok? Bom, esse meu método, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o total de parcelas e vai decrementar em uma unidade. Ou seja, toda vez que o proprietário efetuar um pagamento, o total de parcelas vai diminuir, ok? Até chegar a zero. E nesse método, bom, beleza. Por enquanto, esse método é só isso aqui. E aqui vou criar outro método que vai ser um método de classe. Daqui a pouco nós vamos ver a diferença. Método de classe. O que esse método vai fazer? Bem, para começar, ele começa com o modificador public e tem essa palavrinha aqui, igual no atributo de classe. Ele tem a palavrinha static. Void, porque também não vai retornar nada. E uma variável total, que vai receber uma variável do tipo inteiro chamada valor. Digito a chave, dou enter, ele já fecha a chave ali para mim, ok? O que essa função aqui vai fazer? Esse método, né? Ele vai pegar o total recebido
e vai somar o total recebido com o valor, que é essa variável aqui, que ela é do tipo atributo de classe, não, de método. Ok? Com isso nós temos então três tipos de atributos. Atributos de instância, que só vai funcionar sendo instanciado pelos objetos. Atributo de classe, que vai ser evocado diretamente pelo nome da classe. E um atributo de método, que esse atributo aqui, ó, ele só tem vida enquanto esse método aqui estiver funcionando. Calculou, executou o método, acabou. Esse atributo aqui não existe mais. Ok? Essa que é a grande diferença. Então esse método de classe também vai ser evocado diretamente pelo nome da classe e não pela instância de objeto. Olha a diferença. Método de instância começa com public e não tem a palavra static. Método de classe começa com public e em seguida tem a palavra static, ou seja, ele não depende de nenhum objeto, ele depende somente dessa classe. Ok? Vamos ver como que funciona isso. Vamos lá para a classe cidade, que é a minha classe de execução. Bom, depois de criar aqui três objetos, eu mandei imprimir na tela aqui o atributo aqui de classe, que ele vai pegar o total de todo mundo e imprimir aqui na tela. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer o quê? Vou utilizar o método que eu criei lá, pagar. C1.pagar. Pagar é o quê? Um método de instância. Ok? Por isso que eu estou precisando aqui de um objeto aqui para chamar esse método. Ok? Então, C1 efetuou um pagamento. C2 também efetuou um pagamento. E C3 também efetuou um pagamento. Chamei o método pagar. E, novamente, vou pôr que o C1 também efetuou mais um pagamento. Então, enquanto o C2 e o C3 efetuaram um pagamento, o C1 efetuou um pagamento aqui e um no final. Ok? Beleza. Então, vou mandar imprimir aqui. Digito siso, Ctrl espaço. Bom, vou mandar imprimir aqui C1 ponto dono concatenado com espaço pagou concatenado com C1 ponto total de parcelas. Ok? Só que vamos acrescentar mais aqui. Total de parcelas concatenado com uma palavra parcela. Vou pôr aqui porque se ele pagou uma parcela vai ficar feio, né?
Bom, o que, que vai aparecer lá? C1, ponto dono, vai aparecer o nome José Oliveira. Pagou. O que, que tem no total de parcelas? Tem a quantidade de parcelas restantes, mas não é isso que eu quero, né? Então vou colocar aqui um 120 aqui, ó, que é o total de parcelas, 120 menos isso. Então se ele pagou uma parcela, vai aparecer 120 menos 119, porque o total de parcelas está sendo decrementado aqui, ó. Total de parcelas menos menos. Cada vez que ele fizer um pagamento, ele vai ser decrementado em uma unidade. Então vai ficar 120 menos 119, então vai aparecer José Oliveira pagou uma parcela. Ok? Vou copiar esse trecho aqui e repetir ele aqui. E fazer aqui a mesma coisa em C2, C3, aqui também C2, C3, ok? E vamos salvar no seu e basta dar ok. Também. Beleza. Observou que se eu salvar um, salvar o outro, fica cheio de erro, né? Porque ele não está reconhecendo aquilo lá ainda. Bom, então, estando aqui na classe cidade, que é a minha classe de execução, vou clicar aqui em Run, né? Que é Run, que é para executar aqui o programa. Isso, então apareceu aqui total recebido 0, José Oliveira pagou 2 parcelas, Fátima Dias pagou 1 parcela e Marcos Fernandes pagou 1 parcela. Como eu usei aqui, ó, 2 vezes o C1 para pagar, ele pagou 2 parcelas. Agora o total recebido não funcionou, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, eu devo ter esquecido aqui de alguma coisinha que ele... Casa total recebido. Ah, esqueci de fazer uma coisinha aqui, ó, de acrescentar pequeno detalhe aqui. Então aqui dentro desse método pagar, eu vou chamar dentro dessa própria classe vou chamar a classe total, que é essa classe criada logo abaixo aqui. E vou passar como parâmetro, porque ela precisa de um parâmetro aqui, ó. Quando eu chamar a classe, que é um método de classe aqui, porque tem a palavra static, quando eu chamo ela, eu tenho que passar um valor inteiro aqui dentro. Então, que valor que eu vou passar ali? O valor da parcela. Valor parcela.
parcela. Então, dentro desse método pagar, eu estou evocando esse método aqui, que é o método total. Então, vamos salvar aqui e vamos ver o resultado aqui. Agora ele pegou beleza aqui. Então, ó, total recebido, calculou o total que todo mundo pagou, né? E quantas parcelas cada dono aqui pagou. Ok? Então, esse é o exercício número 1. Agora, pessoal, eu queria deixar o seguinte recado. Não vai adiantar vocês fazerem igual, todo mundo igual aqui. Ok? Então, eu sugiro que, em vez aqui de parcelas, né, de financiamento, vocês trabalham, tem várias coisas para se trabalhar, por exemplo, conta de energia elétrica, calcula quantos quilowatts gastou por mês, conta de telefone da casa, tem várias coisas, conta de funcionário, despesas de supermercado com a casa, né? Então eu sugiro aí que vocês se entenderam, né? Tiverem condições de usar a criatividade aqui para mudar, né? Senão vai ficar todo mundo igual, ok? Na realidade o meu tá diferente desse aqui, o que eu vou entregar, mas sugiro aí que vocês mudem bastante aí o jeito de fazer, né? Utilizando aí porque senão vai ficar todo mundo igual, né? Ok? Qualquer dúvida, só me falar que eu tento resolver, né? Não é que eu sei tudo, não, que eu estou aprendendo isso agora também. Ok? Então, até mais. Hoje nós estamos na sexta-feira, 23 horas e 21 minutos. Eu consegui fazer só esse exercício. Amanhã eu vou terminar de fazer os outros e posteriormente vou fazer o vídeo deles também para vocês, ok? Até mais.